A tigela branca apareceu primeiro aos olhos de Bento, antes mesmo que a luz fria do pronto atendimento se acomodasse sobre seu rosto pequeno. Ele tinha 10 meses. Bochechas pálidas, mãos frágeis e uma urgência silenciosa que fez a doutora Clara Menezes interromper a assinatura de um prontuário. O bebê esticou os braços na direção da enfermeira que carregava leite morno para outra criança, soltando um gemido baixo, rouco, quase sem força. Não era birra, não era gula, não era simples desconforto. Clara reconheceu fome quando a viu. A mulher que segurava Bento no colo não pareceu tocada pelo desespero discreto da criança. Catarina Vasconcelos mantinha a postura de quem atravessava corredores hospitalares como se entrasse em um salão de festas. O cabelo preso com perfeição, o vestido claro sem uma ruga, os brincos pequenos refletindo a luz com uma sobriedade estudada. Ela embalou o bebê apenas o suficiente para parecer preocupada diante dos outros. Seus dedos, porém, estavam rígidos nas costas dele, e seus olhos não acompanhavam Bento. Mas Clara, como quem avaliava uma adversária antes da primeira palavra. Clara aproximou-se sem pressa, aos 38 anos. Havia aprendido que a pressa assustava os inocentes e alertava os culpados. Sua voz era baixa, seus gestos precisos, e seu jaleco, sem joias ou símbolos de vaidade, contrastava com a elegância calculada de Catarina. Muitos pacientes ricos, ao vê-la pela primeira vez, perguntavam quando o médico chegaria, ignorando que Clara comandava uma das equipes pediátricas mais respeitadas da cidade. Aquela subestimação já não a feria. Na verdade, às vezes servia como uma porta aberta para a verdade entrar sem ser percebida. O homem ao lado de Catarina parecia deslocado dentro da própria angústia. Augusto Vasconcelos tinha ombros largos, camisa, cara e olhos vencidos por noites mal dormidas. Quando Clara perguntou desde quando Bento recusava alimentos, e ele abriu a boca. Mas Catarina respondeu antes. Disse que o menino sempre fora difícil, que rejeitava mamadeiras, que chorava por atenção desde a morte da mãe biológica. Falou com doçura polida, mas cada frase parecia ensaiada para transformar a criança em problema e ela própria em vítima paciente. Augusto baixou os olhos, aceitando o relato como quem precisava acreditar em alguma coisa. Clara não confrontou a versão de imediato. Tocou a mão de Bento. Observou a pele fria, a boca seca, o olhar fixo na tigela de leite que já havia desaparecido pelo corredor. O bebê não chorava com força, apenas procurava, farejava, movia os lábios como se a memória do alimento fosse maior que o próprio corpo. A médica pediu o histórico alimentar, horários, quantidades, marca da fórmula, modo de preparo. Catarina respondeu a quase tudo sem hesitar, mas tropeçou em detalhes simples. Disse colher quando deveria dizer medida. Disse noite, quando Augusto murmurou manhã. A enfermeira Joana entrou com uma balança pediátrica e notou o silêncio que crescia na sala. Clara levantou Bento com cuidado, percebendo como ele se rendia ao toque profissional, sem a resistência comum de uma criança assustada por estranhos. Era como se qualquer braço que prometesse cuidado já merecesse confiança. O peso registrado acendeu uma sombra no rosto de Joana. Catarina percebeu e endureceu o maxilar. Augusto deu um passo à frente, perguntando se era grave. Clara respondeu que precisava examinar tudo com calma. Mas seu pensamento já seguia por uma estrada mais escura. Havia famílias pobres que chegavam ao hospital com crianças famintas e olhos cheios de vergonha, carregando recibos vencidos, fraldas improvisadas e uma dor que não cabia em explicações. Aquela família chegara em um carro de luxo, com motorista esperando do lado de fora, e uma madrasta que usava perfume mais caro que o salário mensal de muitos funcionários. A fome de Bento. Por isso, não era ausência de recurso, era ausência de permissão. Clara sentiu uma antiga lembrança tocar-lhe o peito, mas não permitiu que ela guiasse suas mãos. Justiça exigia lucidez, não impulso. Catarina aproximou-se da mesa de exame.
sorrindo sem calor. Disse que médicos de emergência tinham o hábito de exagerar para impressionar famílias importantes. Disse também que Bento estava cansado, que em casa receberia cuidados melhores, que talvez toda aquela cena fosse desnecessária. Clara ergueu os olhos e sustentou o olhar dela por um instante longo. Não havia desafio aberto em sua expressão. Apenas uma serenidade que incomodou Catarina mais do que qualquer acusação. Pessoas acostumadas a mandar confundiam silêncio com fraqueza, até perceberem que algumas perguntas eram lâminas guardadas. Augusto passou a mão pelo rosto e pediu desculpas pela esposa. Embora Catarina não parecesse arrependida, ele explicou que perdera Helena, a primeira mulher. Havia pouco mais de um ano, em complicações de uma doença rápida, e que Bento nascera antes da pior fase. Clara escutou sem interromper. No olhar do pai havia amor, mas também uma névoa perigosa, feita de luto, culpa e dependência emocional. Ele amava o filho. Clara não duvidava. O problema era que amor passivo podia se tornar uma parede atrás da qual a crueldade trabalhava em paz. Quando Clara pediu que Bento permanecesse algumas horas em observação, Catarina sorriu como se recebesse uma afronta pública. Disse que a família Vasconcelos tinha pediatra particular, nutricionista e uma ala inteira da casa dedicada ao bebê. Clara perguntou, com a mesma calma, por que então o menino apresentava sinais incompatíveis com uma rotina adequada? A pergunta ficou suspensa no ar, simples demais para ser desviada. Augusto olhou para a esposa. Catarina piscou devagar, e pela primeira vez uma fissura apareceu em sua máscara. Não era medo, era raiva por ter sido notada. Joana trouxe uma pequena quantidade de leite, autorizada por Clara após a avaliação inicial. Bento moveu o corpo inteiro ao sentir o cheiro. As mãos tremiam, os olhos se arregalaram, e ele buscou acolher com uma ansiedade que fez Augusto recuar como se tivesse recebido um golpe. Catarina desviou o rosto, incomodada não com a fome, mas com o testemunho que ela oferecia. Clara alimentou o bebê em pequenas porções, observando sua resposta. Cada gole parecia acalmar algo profundo nele, uma urgência que nenhuma criança deveria conhecer antes mesmo de aprender a falar. O pai tentou tocar o filho, mas Bento permaneceu concentrado no leite, como se o mundo inteiro tivesse encolhido até caber naquela tigela. Augusto sussurrou o nome do menino com uma tristeza incrédula. Catarina. Percebendo a mudança no marido, aproximou-se e colocou a mão em seu braço. Disse que a médica estava dramatizando, que bebês faziam cenas, que ele não deveria se culpar por tudo desde a morte de Helena. Clara ouviu a frase com atenção. Pessoas manipuladoras costumavam esconder ordens dentro de consolos. Catarina não dizia apenas para Augusto não sofrer, dizia para ele não pensar. Depois do exame, Clara pediu alguns minutos a sós com a criança para procedimentos. Catarina protestou. Augusto, ainda abalado pela maneira como Bento bebera, concordou antes dela. A decisão foi pequena, mas Clara viu a irritação subir pelo rosto da madrasta como uma febre. Quando o casal saiu, Joana fechou a porta. A enfermeira respirou fundo e disse que já vira medo em muitas mães. Mas aquilo era outra coisa. Clara pediu que registrasse tudo com precisão, sem adjetivos, sem conclusões precipitadas. Fatos bem escritos sobreviviam onde indignações eram facilmente atacadas. Bento adormeceu depois de receber cuidados iniciais, com a boca ainda fazendo movimentos fracos, como se sonhasse com alimento. Clara ficou ao lado dele por alguns segundos, permitindo-se apenas esse breve luto silencioso. Ela lembrava de si mesma aos 7 anos, diante de uma panela vazia, ouvindo a mãe pedir desculpas por não ter conseguido trabalho. Aquela fome vinha da pobreza, não da maldade. Mesmo assim deixara marcas. A fome de Bento, planejada dentro de uma casa rica, parecia mais fria. Não era destino, era escolha de alguém protegido por sobrenome, dinheiro e aparência. Clara saiu para o corredor e encontrou Augusto sozinho, sentado em uma cadeira de metal, os cotovelos sobre os joelhos. Catarina falava ao telefone perto da janela, em voz baixa,
mas com gestos duros. A médica sentou-se diante do pai e perguntou quem preparava as mamadeiras. Augusto respondeu que a governanta organizava tudo, mas Catarina supervisionava, porque dizia que empregados eram descuidados. Perguntou também se Bento ficava muito tempo com ele. O homem demorou a responder. Disse que trabalhava demais, que Catarina assumira a rotina, que ele acreditara estar fazendo o melhor. Não era o momento de esmagar aquele homem com a própria omissão. Clara sabia que culpas prematuras podiam se transformar em defesa agressiva. Ela apenas explicou que alguns sinais exigiam acompanhamento e que o hospital precisava garantir segurança antes da alta. Augusto assentiu, pálido. Do outro lado, Catarina encerrou a ligação e voltou com um sorriso impecável. Disse que o advogado da família estava a caminho, embora ninguém tivesse falado em conflito legal. Clara guardou essa frase como se guardasse uma peça encontrada no chão de uma cena cuidadosamente limpa. O advogado chegou em menos de 40 minutos, trazendo consigo o aroma de pressa e ameaça. Chamava-se Otávio, irmão de Catarina, homem de terno escuro e voz treinada para intimidar sem elevar o tom. Cumprimentou Clara chamando-a de jovem médica, embora ela tivesse mais anos de prática do que ele gostaria de reconhecer. Disse que a família não autorizava qualquer retenção desnecessária da criança e que acusações veladas poderiam gerar consequências. Clara respondeu que não fazia acusações veladas. Fazia registros clínicos, e registros clínicos, quando bem fundamentados, não se curvavam ao sobrenome de ninguém. Otávio riu com discrição, como se apreciasse a coragem de alguém que ainda não conhecia o tamanho da queda. Catarina observava a cena ao lado dele. Satisfeita. Augusto parecia cada vez menor entre os dois. Clara percebeu a arquitetura daquela família. O advogado como muralha, a esposa como comandante, o pai como herdeiro ferido, a criança como peça muda no centro de interesses que talvez fossem maiores que negligência doméstica. Ela pediu autorização para exames complementares. Otávio tentou negar. Augusto, após olhar para a porta onde Bento dormia, disse que autorizava. A palavra do pai mudou o ar. Catarina virou-se para ele com uma doçura cortante, perguntando se agora acreditava mais em uma estranha do que na mulher que cuidava de sua casa. Augusto hesitou, atingido exatamente onde ela pretendia. Clara não interferiu. Algumas escolhas precisavam nascer sem empurrão para resistirem à pressão posterior. O homem respirou fundo e repetiu que queria os exames. Catarina sorriu, mas seus olhos ficaram vazios de qualquer ternura. Naquele instante, Clara teve certeza de que, se Bento voltasse para casa naquela noite sem proteção, a fome dele seria apenas o começo. Os exames foram solicitados, e a equipe seguiu os protocolos com rigor. Clara revisou registros antigos enviados pelo pediatra particular, notando consultas canceladas, pesos anotados de forma irregular, descrições vagas demais para uma família que se dizia obsessiva com cuidados. Uma observação perdida mencionava irritabilidade por troca de fórmula. Outra falava em choro noturno persistente. Nada isoladamente provava crueldade. Mas tudo junto desenhava uma rotina de privação mascarada por explicações convenientes. Clara sabia que maus tratos em casas elegantes raramente chegavam gritando. Chegavam perfumados, educados e acompanhados de bons advogados. Já passava das 9 da noite, quando Marina, assistente social do hospital, entrou na sala reservada aos casos sensíveis. Era uma mulher de fala firme, olhos atentos e cansaço antigo, desses que não destruíam a esperança, apenas a deixavam mais realista. Clara apresentou os dados iniciais, sem exagero e sem medo. Marina ouviu, fez perguntas, anotou nomes. Disse que a família Vasconcelos já aparecera em rumores discretos envolvendo disputas de herança, mas nada formal chegara ao serviço social. Clara não se surpreendeu. O poder raramente impedia o escândalo por inocência. Impedia por eficiência. Enquanto isso, Catarina caminhava pelo corredor com passos medidos. Cumprimentava funcionários como se distribuísse favores. Mas seus olhos procuravam portas, crachás, rotas de acesso,
Quando encontrou Joana perto da copa, perguntou seu nome completo e comentou que certas enfermeiras confundiam sensibilidade com competência. Joana respondeu com educação, mas as mãos tremeram depois que Catarina saiu. Clara viu de longe e entendeu. A madrasta não precisava gritar. Ela plantava medo, como quem ajeitava flores em um vaso. Cada pessoa intimidada era uma futura lacuna no testemunho que poderia salvar Bento. Pouco antes da meia-noite, Augusto pediu para ver o filho. Clara permitiu, observando através do vidro. O pai aproximou-se do berço hospitalar com a hesitação de alguém que reencontrava uma promessa abandonada. Bento dormia melhor, alimentado em pequenas doses, monitorado, aquecido. Augusto tocou-lhe a testa e começou a chorar sem som. Do corredor, Catarina viu a cena e não entrou. Seu rosto não demonstrou dor, ciúme ou preocupação. Demonstrou cálculo. Clara percebeu que aquela mulher não disputava apenas o afeto de Augusto, disputava o controle da narrativa antes que o pai acordasse completamente. Na sala médica, Clara recebeu uma ligação do diretor administrativo do hospital. A voz dele trazia cordialidade em excesso. Sempre mau sinal. Disse que os Vasconcelos eram doadores antigos, que qualquer medida deveria ser ponderada, que situações familiares podiam ser mal interpretadas. Clara ouviu até o fim. Depois respondeu que ponderação não significava omissão e que a criança permaneceria sob observação enquanto houvesse risco clínico. O diretor silenciou por um segundo. Disse apenas que esperava prudência. Clara desligou sabendo que Catarina já começara a mover fios acima de sua cabeça. Daniel, enfermeiro, chefe do turno, encontrou Clara diante da máquina de café, com o copo intocado na mão. Ele conhecia aquele silêncio. Perguntou se era um caso ruim. Clara respondeu que era um caso rico, o que às vezes tornava tudo pior. Daniel não sorriu. Disse que ficaria atento aos acessos, às visitas e aos registros de medicação. Era leal sem precisar declarar lealdade. E isso valia mais que discursos. Clara pediu discrição absoluta. Se Catarina percebesse o tamanho da suspeita, destruiria provas, compraria versões e talvez afastasse Bento antes do amanhecer. Na madrugada, os primeiros resultados confirmaram que o corpo de Bento carregava sinais de alimentação inadequada e desidratação leve a moderada, suficientes para justificar a preocupação, ainda insuficientes para sustentar sozinhos uma acusação definitiva. Clara não sentiu frustração. Sentiu a responsabilidade aumentar. A verdade raramente vinha inteira no primeiro exame. Era preciso cercar lá com paciência. Pediu cópias formais, preservou horários, registrou a reação do bebê ao alimento, solicitou avaliação nutricional e acionou os canais corretos. Cada passo tinha que ser limpo, porque Catarina certamente procuraria sujeira onde não encontrasse erro. Ao amanhecer, Catarina entrou na sala de espera como se a noite não a tivesse tocado. Trazia café para Augusto, um gesto público de cuidado que escondia a atenção dos dedos ao entregar o copo. Disse que falara com amigos influentes, que tudo seria resolvido, que em breve levariam Bento para casa e descansariam daquele absurdo. Augusto não respondeu de imediato. Estava olhando para uma foto antiga no celular. Helena segurando Bento, recém-nascido, ainda com o rosto inchado de vida nova. Catarina viu a imagem e sua expressão mudou por menos de um segundo. Clara entrou antes que a conversa se fechasse em manipulação. Informou que Bento permaneceria no hospital durante o dia, sob avaliação multiprofissional. Catarina ergueu o queixo e perguntou se aquilo era uma prisão disfarçada. Clara respondeu que era cuidado registrado, autorizado pelo pai e fundamentado em critérios médicos. Otávio, que chegara novamente, aproximou-se com um sorriso sem humor. Disse que critérios podiam ser discutidos em outras instâncias. Clara olhou para ele e respondeu que crianças também podiam ser protegidas por outras instâncias. A frase não foi alta, mas atravessou o corredor. Augusto pediu um momento a sós com Clara. Catarina recusou antes dele terminar a frase, alegando que marido e mulher não escondiam assuntos. Pela primeira vez. Augusto não recuou.
Disse apenas que era sobre seu filho. A simplicidade da frase pareceu ferir Catarina mais do que qualquer insulto. Otávio pousou a mão no ombro da irmã, contendo uma reação que talvez entregasse demais. Clara conduziu Augusto a uma sala pequena. Lá, ele perguntou, com a voz quebrada, se Bento passara fome. Clara não desviou. Disse que havia sinais preocupantes e que a pergunta agora era por quê. O homem fechou os olhos. E Clara viu nele a batalha entre o pai e o viúvo manipulado. Ele contou que Helena, antes de morrer, insistira para que Bento nunca fosse deixado aos cuidados de pessoas que demonstrassem impaciência com sua fragilidade. Na época, Augusto acreditara ser medo de mãe adoecida. Depois, Catarina surgira como ajuda. Presença firme. Mulher capaz de organizar a casa em meio ao caos. Clara perguntou há quanto tempo ela conhecia a família. Augusto respondeu que oficialmente, depois da doença de Helena, a palavra oficialmente caiu pesada entre os dois. Antes que Clara pudesse aprofundar, Daniel bateu a porta. Havia uma mulher na recepção pedindo para falar com a médica sobre Bento, mas recusava-se a dar o nome completo enquanto Catarina estivesse no prédio. Clara e Augusto trocaram um olhar. A sala pareceu encolher em torno daquela possibilidade. Do lado de fora, Catarina caminhava com Otávio, sem saber que uma peça fora de seu controle acabara de entrar no hospital. Clara levantou-se com calma, mas por dentro a estratégia começava a se formar. Algumas verdades chegavam tarde porque tinham medo. Ainda assim chegavam. A mulher esperava perto da saída lateral, usando óculos escuros apesar da claridade suave da manhã. Chamava-se Lúcia, antiga babá de Bento. Suas mãos estavam unidas com tanta força que as articulações pareciam brancas. Disse que fora demitida por roubo, mas nunca roubara nada. Disse que Catarina a mandava reduzir mamadeiras, atrasar horários, substituir medidas e anotar quantidades falsas em um caderno que depois desapareceu. Disse também que Augusto raramente via a rotina inteira, porque Catarina escolhia o que ele presenciava. Quando Clara pediu que respirasse e repetisse com calma, Lúcia começou a chorar. Marina foi chamada imediatamente para acompanhar o relato. Clara sabia que emoção sem registro podia ser desqualificada por advogados como histeria ou vingança trabalhista. Lúcia contou que tentara avisar Augusto, mas Catarina a acusara antes, plantando dinheiro em sua bolsa e ameaçando processar lá se voltasse à mansão. Contou que o bebê chorava quando via a tigela usada para preparar leite, e que Catarina às vezes sorria ao dizer que fome educava crianças teimosas. Clara sentiu o estômago contrair, mas sua voz permaneceu firme. Pediu detalhes. Datas, nomes, mensagens. Qualquer vestígio que ainda existisse, Lúcia tinha pouco, mas não nada. Guardara mensagens de voz em que Catarina ordenava mudanças na alimentação e pedia que nada fosse comentado com Augusto. Não eram confissões completas, porém, bastavam para abrir caminho. Marina ouviu uma delas com fones, empalidecendo a cada segundo. Clara pediu que os arquivos fossem preservados corretamente, sem encaminhamentos apressados que permitissem alegação de manipulação. A antiga babá perguntou se Bento ficaria bem. Clara respondeu que ele teria uma chance real. Não prometeu mais do que podia cumprir. Promessas excessivas também eram uma forma de desrespeitar a dor. Quando Catarina descobriu que Lúcia estava no hospital, a máscara, enfim, rachou diante de todos. Ela avançou pelo corredor com passos rápidos, acusando a babá de oportunismo, chamando Marina de incompetente e Clara de mulher ambiciosa que queria aparecer às custas de uma tragédia familiar. Alguns funcionários pararam. Augusto surgiu atrás. Confuso, Bento dormia protegido em outra sala, alheio ao barulho que seu sofrimento provocava. Clara não levantou a voz. Apenas pediu que a segurança impedisse qualquer intimidação de testemunha dentro do hospital. A palavra testemunha fez Catarina interromper-se por um instante. Otávio tentou recuperar o controle, dizendo que aquilo era uma armação e que processaria todos. Clara respondeu que ele tinha esse direito, assim como o hospital
tinha o dever de encaminhar suspeitas fundamentadas aos órgãos competentes. Augusto olhou para Lúcia, depois para Catarina. A madrasta percebeu a dúvida no marido e mudou de estratégia com rapidez assustadora. Aproximou-se dele chorando, dizendo que todos queriam separá-los, que Helena continuava vencendo mesmo morta, que ele jamais a defendera como esposa. Clara viu a crueldade da frase. Catarina usava o fantasma de Helena como lâmina contra o pai de Bento. Augusto quase cedeu. O corpo dele inclinou-se na direção da esposa, movido por culpa antiga e hábito recente. Então, do quarto próximo, Bento acordou e começou a chorar. Não era um choro forte, era uma súplica cansada, pequena, mas suficiente para atravessar a cena. O pai virou-se para o som antes de olhar para Catarina. Clara percebeu a mudança exata. Pela primeira vez desde que chegara, Augusto ouviu o filho antes de ouvir a mulher. Caminhou até o quarto, deixando Catarina parada no corredor, com lágrimas que secaram depressa demais. Clara acompanhou à distância. Augusto pegou Bento no colo com cuidado desajeitado e pediu desculpas, repetindo a palavra como se ela pudesse costurar meses de ausência. O bebê encostou a cabeça em seu peito, fraco demais para julgar, inocente demais para negar consolo. Aquela imagem não resolvia nada, mas abria uma fenda na fortaleza de mentiras. Catarina observava pela porta com ódio contido. Clara sabia que pessoas como ela não aceitavam perder domínio em silêncio. A partir daquele momento, a madrasta não tentaria apenas se defender, tentaria destruir todos que a haviam exposto. No fim da manhã, o encaminhamento formal foi iniciado. Marina acionou a rede de proteção. Clara assinou relatórios, e Daniel garantiu que nenhuma visita ocorresse sem registro. Catarina deixou o hospital ao lado de Otávio, mas antes de sair, aproximou-se de Clara no corredor vazio. Seu perfume doce parecia deslocado entre álcool hospitalar e café frio. Disse que a médica cometera um erro ao escolher inimigos acima de seu tamanho. Clara respondeu que não escolhera inimigos. Escolhera uma criança. Catarina sorriu, e naquele sorriso não havia mais esforço de parecer boa. Havia promessa de guerra. Quando ficou sozinha por alguns segundos, Clara olhou pela janela para a cidade que despertava indiferente. Sabia que o caso sairia dos corredores médicos e entraria nos salões onde sobrenomes compravam silêncio. Sabia que sua carreira seria questionada, que seu passado seria remexido, que Catarina tentaria transformar cuidado em perseguição. Ainda assim, ao voltar para o quarto, viu Bento recebendo leite em pequenas colheradas, agora sem a mesma urgência desesperada, e sentiu a decisão assentar dentro de si como pedra firme. O destino podia ser irônico. A justiça precisava ser paciente. A manhã seguinte chegou ao hospital com uma claridade pálida, dessas que pareciam lavar os corredores sem conseguir remover o peso deixado pela noite. Clara Menezes revisou os exames de Bento antes mesmo de tocar no café. Sentada diante da tela com o rosto imóvel e os olhos atentos a cada número, a recuperação inicial era discreta, mas real, e isso lhe dava esperança sem permitir alívio. Crianças pequenas melhoravam depressa quando recebiam o mínimo que lhes fora negado. A manhã seguinte chegou ao hospital com uma claridade pálida, dessas que pareciam lavar os corredores sem conseguir remover o peso deixado pela noite. Clara Menezes revisou os exames de Bento antes mesmo de tocar no café. Sentada diante da tela, com o rosto imóvel e os olhos atentos a cada número, a recuperação inicial era discreta, mas real, e isso lhe dava esperança sem permitir alívio. Crianças pequenas melhoravam depressa quando recebiam o mínimo que lhes fora negado. E justamente por isso, a violência silenciosa contra elas podia ser escondida por tempo demais. Marina entrou na sala trazendo uma pasta fina. Porém, sua expressão indicava que o conteúdo pesava mais do que papel. Ela havia confirmado parte do relato de Lúcia com registros trabalhistas, mensagens preservadas e o nome de uma governanta ainda empregada na mansão Vasconcelos. Clara ouviu tudo em silêncio, juntando peças sem comemorar nenhuma. A verdade, quando envolvia uma criança, não era vitória intelectual, era uma emergência moral.
Daniel apareceu logo depois, informando que Catarina pedira acesso ao quarto por telefone e exigira que a equipe fosse substituída por profissionais escolhidos pela família. Clara respondeu que nenhuma substituição aconteceria sem justificativa clínica. Sua voz permaneceu neutra, mas Daniel conhecia bem a tensão escondida naquela calma. Ela pediu que todos os pedidos fossem anotados com horário, nome e conteúdo exato. Não bastava saber que Catarina tentava interferir. Era preciso documentar a forma como tentava. Pessoas poderosas quase nunca cometiam abusos em explosões isoladas. Elas construíam corredores inteiros de pequenas pressões, cada uma parecendo aceitável quando separada das outras. Até que a vítima se via cercada por paredes erguidas, com gentileza falsa, Bento acordou perto das 8. Olhando o quarto com uma quietude que comoveu Joana, mais do que qualquer choro, o bebê aceitou o leite em pequenas porções, segurando o dedo da enfermeira como se aquela mão fosse uma garantia contra o desaparecimento da tigela. Clara observou de longe, avaliando sucção, respiração, resposta emocional. Augusto chegou pouco depois, com a barba por fazer e uma camisa amassada que denunciava a primeira noite em que talvez não tivesse dormido, obedecendo ao conforto da própria casa. Ele parou na porta, envergonhado de entrar. Clara não o consolou de imediato. Havia piedades que podiam aliviar cedo demais. Permitiu que ele visse Bento sendo cuidado por mãos estranhas, que percebesse a simplicidade do que faltara, que entendesse sem discursos que a vida do filho dependera de atos comuns. Uma colher, uma medida correta, um horário respeitado. Augusto aproximou-se e perguntou se podia alimentá-lo. Joana olhou para Clara, e Clara assentiu. O pai segurou a colher com insegurança. Derramou algumas gotas no lençol e sorriu triste quando Bento aceitou, sem saber que aquele pequeno gesto começava a desmontar meses de ausência. Do lado de fora, Catarina já trabalhava para reconstruir o mundo conforme sua versão. Enviou mensagens a amigas influentes. Telefonou para um jornalista de sociedade e falou com um conselheiro administrativo do hospital. Em cada conversa, usou uma voz diferente. Para as amigas, era uma madrasta devotada, perseguida por preconceito. Para o jornalista, uma mulher de elite, atacada por uma médica ressentida. Para os homens do hospital, uma doadora ofendida por protocolos exagerados. Catarina sabia que a verdade não precisava ser derrotada de uma vez. Bastava ser cercada por suspeitas. Otávio apareceu na mansão Vasconcelos ainda cedo. Encontrou a irmã na sala de jantar e fechou as portas antes de falar. A casa era ampla demais para a tristeza que fingia abrigar. Retratos de Helena ainda ocupavam algumas paredes, embora Catarina tivesse movido os maiores para corredores menos visíveis. Otávio perguntou se Lúcia tinha provas. Catarina respondeu que tinha apenas rancor de empregada, mas a firmeza de sua voz não chegou aos olhos. Ele percebeu. Disse que rancor, quando encontra uma médica obstinada e uma assistente social organizada, podia se tornar processo. Catarina caminhou até a janela, olhando o jardim onde Helena escolhera as primeiras roseiras. O ódio que sentia pela mulher morta era antigo e meticuloso. Helena não precisara competir para vencê-la. Continuava presente no nome de Bento, nos documentos da casa, na culpa de Augusto, no testamento que Catarina descobrira tarde demais. Otávio abriu a pasta que trouxera e releu a cláusula que havia mudado tudo. Parte significativa das ações familiares ficaria protegida para Bento até sua maioridade, administrada por Augusto, mas fiscalizada por um comitê indicado por Helena. A cláusula impedia que Catarina tocasse diretamente no patrimônio ligado ao bebê. Pior, exigia auditorias anuais e protegia a casa principal como residência futura de Bento. Para Otávio, aquilo era um obstáculo jurídico. Para Catarina, era uma humilhação pessoal. Ela havia se casado com Augusto, esperando transformar luto em domínio. Mas Helena deixara fechaduras invisíveis em cada porta importante. O bebê, com seus 10 meses e sua fome muda. Era mais que uma criança para ela. Era a assinatura viva de uma mulher
que continuava impedindo seus planos mesmo dentro de um túmulo. No hospital, Clara solicitou acesso aos registros do pediatra particular de Bento com autorização de Augusto. Ele assinou sem ler tudo. Depois parou e pediu para entender cada documento. Clara viu nesse gesto um avanço doloroso. Homens acostumados a delegar cuidados confundiam assinatura com responsabilidade. E Augusto parecia enfim perceber a diferença. Ela explicou que buscariam curva de peso, histórico nutricional, vacinas, consultas canceladas e qualquer orientação dada à família. Ele escutou como réu diante de si mesmo. Ao final, perguntou se ainda podia ser um bom pai. Clara respondeu que podia começar sendo um pai presente. Marina encontrou a antiga nutricionista da família por meio de um contato profissional. A mulher, chamada Teresa, recusou falar no início, alegando sigilo e medo de processo. Clara não a pressionou além do necessário. Pediu apenas que confirmasse se havia orientado redução alimentar drástica. Teresa respirou por longos segundos antes de dizer que nunca faria isso para um bebê de 10 meses. Contou que deixara de atender Bento porque Catarina insistia em ajustes sem fundamento. Reclamava de custos, chamava o menino de frágil demais e dizia que Augusto não precisava ser perturbado com detalhes domésticos. A frase custos fez Marina levantar os olhos. Não combinava com a fortuna dos Vasconcelos, mas combinava com uma pessoa preparando explicações para gastos que não existiam. Daniel, ao revisar pertences entregues com Bento, encontrou uma pequena agenda na bolsa do bebê, provavelmente esquecida por descuido. Catarina havia pedido a devolução imediata de tudo, mas a agenda fora registrada entre os itens de entrada. As anotações eram curtas, feitas por mãos diferentes. Em alguns dias, horários de mamadeira apareciam completos. Em outros, apenas marcas vagas. Em uma página, alguém escrevera que Madame mandou esperar. Clara segurou a agenda como quem segura um objeto quebradiço. Não era uma prova definitiva, mas era uma fresta. Pediu fotografia, preservação e cópia formal. Augusto reconheceu a letra da governanta em várias páginas e empalideceu ao ver os intervalos. Disse que Catarina sempre lhe mostrava outro caderno, limpo, organizado, com cores e tabelas. Clara sentiu a engrenagem aparecer. Havia a rotina real e a rotina encenada. Uma criança recebia o corpo da primeira. O pai recebia a ilusão da segunda. A crueldade não estava apenas na privação, mas na administração cuidadosa da ignorância. Catarina não demorou a atacar. Ao meio-dia, uma nota anônima circulava em grupos sociais, insinuando que uma pediatra de origem humilde usava casos sensíveis para se promover contra famílias tradicionais. O nome de Clara não aparecia, mas os detalhes bastavam. O diretor administrativo chamou-a novamente. Desta vez, pessoalmente, em uma sala com quadros caros e cortinas grossas. Disse que a imagem do hospital precisava ser preservada. Clara respondeu que a imagem de uma instituição que abandona uma criança por medo de escândalo já estaria perdida, ainda que ninguém publicasse uma linha. O diretor apertou os lábios, dividido entre a irritação e o cálculo. Clara sabia que ele não era necessariamente mau, apenas fraco diante de sobrenomes capazes de financiar reformas e campanhas. Essa fraqueza, porém, também tinha vítimas. Ela colocou sobre a mesa os registros clínicos, as falas documentadas, a agenda e a autorização de Augusto. Não dramatizou, não acusou sem base. Apenas organizou os fatos com tanta clareza que a pressão política perdeu parte de seu perfume. Alcer encontrou Daniel no corredor. Ele disse que Joana recebera uma ligação ameaçadora de número desconhecido. Clara foi até a enfermeira, que tentava continuar trabalhando com os olhos vermelhos. Joana contou que uma voz feminina dissera conhecer seu endereço e sugerira cuidado antes de inventar histórias sobre mães respeitáveis. Clara pediu que registrasse a ligação e ofereceu afastamento do caso. Mas Joana recusou. Disse que, se todos se afastassem, Bento voltaria para quem o deixara olhando uma tigela como se fosse milagre. A frase tocou Clara profundamente. Coragem nem sempre parecia heróica. Às vezes era uma mulher cansada ajeitando o crachá
e escolhendo permanecer em um corredor hostil, enquanto a rede de proteção avaliava medidas formais. Augusto voltou à mansão acompanhado de um motorista, contra a vontade de Catarina, que preferia tê-lo, sempre ao alcance de sua voz. Ele entrou no quarto de Bento como quem invadia um lugar desconhecido dentro da própria casa. Havia brinquedos caros demais, roupas impecáveis e uma poltrona onde provavelmente poucas histórias haviam sido contadas. No armário, encontrou caixas fechadas de fórmula infantil, algumas vencidas, outras intocadas. Na cozinha, a governanta evitou seus olhos. Augusto perguntou quem preparava as mamadeiras. Ela respondeu que seguia ordens. O nome da governanta era Marta, e o medo nela não era teatral. Augusto percebeu isso com atraso humilhante. Pediu que dissesse a verdade. Marta chorou antes de falar. Contou que Catarina controlava as medidas. Mandava diluir mais do que o recomendado. Atrasava horários para que Bento dormisse de exaustão e dizia que o bebê precisava se acostumar a não comandar a casa com choros. Quando Marta tentou contrariá-la, Otávio mencionou uma dívida antiga do filho dela e prometeu destruí-lo em tribunal. Augusto sentiu a casa girar ao ouvir a própria ausência descrita como ferramenta. Marta também revelou a existência de recibos falsos de compras de fórmula e suplementos. Otávio cuidava das notas. Catarina assinava autorizações domésticas e tudo era lançado como despesa regular. Augusto entendeu, então, que a privação do filho não era economia. Era dupla violência. Contra o corpo da criança e contra a herança protegida por Helena. Ele levou alguns documentos sem avisar Catarina, mas não teve coragem de confrontá-la ali. A culpa o enfraquecia. O medo de descobrir até onde fora enganado o tornava lento. Ainda assim, pela primeira vez, voltou ao hospital levando provas. Clara recebeu os documentos no fim da tarde. Não demonstrou surpresa, pois a surpresa poderia envergonhar ainda mais Augusto e fazê-lo recuar. Examinou as notas, comparou datas com a agenda e pediu a Marina que acionasse os canais adequados. Havia um padrão, e padrões eram difíceis de destruir quando documentados por fontes independentes. Augusto perguntou se Catarina podia ser presa. Clara respondeu que não era sua função prometer desfechos legais, mas proteger Bento e entregar a verdade a quem deveria agir. Ele assentiu, quebrado, talvez desejando uma sentença simples para um erro complexo. Naquela noite, Catarina retornou ao hospital vestindo preto, como se já se apresentasse ao mundo como viúva de alguma injustiça imaginária. Trouxe flores para Bento. Embora crianças de 10 meses não precisassem de flores em quartos hospitalares, trouxe também 2 mulheres da alta sociedade, que permaneceram no corredor murmurando indignação contra a frieza da equipe. Clara permitiu a visita sob supervisão. Catarina entrou sorrindo, mas Bento, ao ouvir sua voz, agarrou a blusa de Joana com força. O gesto foi pequeno, porém Augusto viu. A dor no rosto dele foi quase insuportável. Catarina tentou pegar o bebê. Clara interpôs-se sem agressividade, explicando que a criança precisava de estabilidade e que qualquer contato seria gradual. A madrasta olhou para Augusto, esperando que ele a defendesse. Ele não se moveu. A humilhação inflamou algo escuro nela. Disse que Clara estava ensinando um bebê a rejeitar a própria mãe. Clara respondeu que vínculo não se impõe por título. Constrói-se por cuidado repetido. As mulheres no corredor se calaram. Catarina percebeu que a médica não ofereceria frases raivosas para serem usadas contra ela. E isso a irritou ainda mais. Otávio surgiu minutos depois com uma notificação extrajudicial, exigindo acesso integral aos prontuários e acusando o hospital de retenção abusiva. Clara leu apenas o necessário. Depois entregou a Marina para os trâmites formais. Otávio aproximou-se dela e falou baixo, longe o suficiente dos outros para parecer discreto. Disse que pessoas como Clara costumavam confundir diploma com poder, mas que poder verdadeiro não precisava usar jaleco. Clara olhou para ele com uma calma quase cansada. Respondeu que poder verdadeiro também não precisava ameaçar enfermeiras. Pela primeira vez, Otávio perdeu o sorriso. A tensão atravessou o hospital até a madrugada. Bento dormiu melhor,
alimentado, monitorado. Com Augusto sentado ao lado do berço e Joana entrando regularmente para observá-lo, Clara ficou na sala de reuniões com Marina e Daniel, montando uma linha do tempo. Cada consulta cancelada, cada mensagem de Lúcia, cada nota suspeita, cada hesitação de Teresa, cada fala de Marta. A narrativa de Catarina dependia de confusão emocional. A resposta de Clara seria ordem, não uma ordem fria, mas uma estrada clara para que qualquer pessoa honesta enxergasse o mesmo destino. Durante uma pausa, Marina perguntou se Clara estava preparada para o que viria. A médica demorou a responder. Pensou na infância pobre, nas professoras que lhe davam lanche escondido, nos homens que lhe disseram que pediatria era área sentimental demais para ser ciência séria, nos pais ricos que a chamavam pelo primeiro nome, enquanto chamavam colegas homens de doutor. Pensou também em Bento, procurando leite com os olhos. Disse que nunca se estava preparada para ver uma criança reduzida a obstáculo financeiro, mas podia estar preparada para não desviar o rosto. Do outro lado da cidade, Catarina quebrava um copo contra a parede da suíte. Otávio observou os cacos sem demonstrar susto. Disse que ela precisava controlar a raiva, pois Augusto estava mudando de lado. Catarina respondeu que Augusto não tinha lado. Tinha culpa, e culpa podia ser conduzida como cão preso pela coleira. Otávio não pareceu convencido. A médica era mais cuidadosa do que ele esperava, e a assistente social agia dentro das regras. Eles precisariam atacar a credibilidade de Clara antes que os documentos chegassem fortes demais às autoridades competentes. Catarina então tomou a decisão que mudaria a guerra. Pediu a Otávio que encontrasse tudo sobre Clara Menezes. Família, dívidas, antigas denúncias, qualquer paciente insatisfeito, qualquer erro administrativo, qualquer sombra capaz de parecer escândalo. Se não houvesse sombra, insinuariam uma. Otávio assentiu, não por lealdade à irmã, mas porque também tinha interesse no patrimônio que Helena bloqueara. Na cabeça dele, Bento era apenas um entrave jurídico com rosto de criança. Na cabeça de Catarina, era pior. Era a prova viva de que ela ainda não possuía tudo. Na manhã seguinte, Clara encontrou em sua caixa institucional uma convocação para a reunião extraordinária do Conselho Interno do hospital. O motivo era a avaliação de conduta profissional em caso de grande sensibilidade pública. Ela leu a mensagem 2 vezes. Sem surpresa. Catarina cumprira a promessa mais rápido do que muitos culpados. Daniel, ao vê-la, perguntou se aquilo a assustava. Clara guardou o celular no bolso do jaleco e olhou para o quarto onde Bento começava a despertar. Disse que a assustava apenas o tempo que uma criança podia passar sem ser ouvida. Antes de entrar no quarto, Clara recebeu uma nova mensagem de Marina. A governanta Marta aceitara depor formalmente, mas pedira proteção, pois Otávio conhecia a fraqueza de sua família. Lúcia também confirmara a presença, embora tremesse ao telefone. Teresa enviaria um parecer técnico negando qualquer orientação que justificasse a rotina descrita. As peças começavam a se alinhar, mas Clara sabia que quanto mais perto a verdade chegava da superfície, mais violenta se tornava a mão que tentava afundá-la. Ela respirou fundo, entrou no quarto e encontrou Bento olhando para a tigela sem desespero. Dessa vez, a criança não se lançou ao leite como se fosse a última chance de sobrevivência. Observou. Tocou a borda com os dedos. Depois aceitou a primeira colher com calma, incerta. Augusto chorou outra vez. Mas agora havia menos choque e mais compromisso em seu silêncio. Clara ficou junto à porta, entendendo que aquele pequeno intervalo entre o desejo e o medo era uma forma de cura. Catarina ainda não fora vencida. Otávio ainda moveria homens, papéis e ameaças. Mas Bento já começava a aprender que uma tigela podia chegar sem castigo. No corredor, o diretor administrativo esperava Clara para acompanhá-la. A reunião, seu rosto trazia a solenidade covarde de quem preferia chamar pressão de procedimento. Clara caminhou ao lado dele sem pressa, levando uma pasta organizada e uma tranquilidade que não significava ausência de medo. Significava decisão.
Ao passar pela janela do quarto, viu Augusto segurando a mão do filho e Joana ajustando o lençol. Aquela imagem bastou. Catarina podia atacar sua reputação, remexer seu passado e vestir mentiras com seda. Clara não permitiria que uma criança voltasse a mendigar leite dentro de uma casa cheia. A reunião extraordinária começou com cadeiras demais, rostos contidos e um silêncio que fingia neutralidade. Clara entrou, levando apenas a pasta do caso, o prontuário completo e uma caneta simples presa ao bolso do jaleco. Do outro lado da mesa, o diretor administrativo evitava encará-la, enquanto 2 membros do conselho interno folheavam impressões de uma denúncia recém-chegada. A acusação dizia que a médica perseguia famílias influentes, exagerava quadros clínicos para acionar serviços públicos e constrangia pais fragilizados. Clara leu cada linha sem mudar a expressão, reconhecendo a mão invisível de Catarina. O mais perigoso na denúncia não era a mentira evidente, mas a maneira como ela usava fragmentos de verdade para parecer plausível. Clara de fato viera de uma família pobre. De fato defendia protocolos rígidos de proteção infantil. De fato se recusara a liberar Bento quando a família pediu. Catarina transformara virtudes em suspeitas com a habilidade de quem sabia que reputações não morriam por golpes frontais, mas por rachaduras sucessivas. Quando perguntaram se ela desejava se defender, Clara respondeu que desejava apresentar documentos. A palavra documentos mudou a temperatura da sala. Ela começou pelo peso de Bento. Seguiu pela hidratação. Descreveu a reação desproporcional da criança ao leite, apresentou as consultas canceladas e os registros divergentes. Não dramatizou a fome, embora sua memória ainda guardasse as mãos do bebê tremendo diante da tigela. Falou com precisão clínica, nomeando sinais e limites, deixando claro onde havia certeza e onde havia suspeita fundamentada. A honestidade sobre as lacunas fortaleceu o conjunto. Pessoas que mentiam prometiam respostas perfeitas. Clara oferecia fatos suficientes para exigir proteção, não uma sentença pronta para satisfazer indignações. Um dos conselheiros, homem de voz lenta e gravata escura, perguntou se ela tinha consciência do impacto de um encaminhamento contra uma família tradicional. Clara olhou para ele sem hostilidade e respondeu que tradição não alterava metabolismo infantil, nem tornava aceitável uma curva de crescimento comprometida. O diretor pigarreou, incomodado. Marina, autorizada a acompanhar parte da reunião, apresentou os relatos iniciais de Lúcia, Marta e Teresa, cuidadosamente identificados como material em validação. O conselho percebeu que não estava diante de uma médica impulsiva, mas de uma rede de evidências começando a respirar. Enquanto Clara enfrentava a sala envernizada do hospital, Catarina preparava o segundo ataque em sua casa. Sentada diante do espelho, observava o próprio rosto como se estudasse uma máscara antes de subir ao palco. Otávio lia em voz alta uma minuta de pedido judicial para retirar Bento do hospital sob alegação de abuso institucional. Catarina interrompe-a. Corrigia palavras. Exigia que a dor dela parecesse maior que a do bebê. Queria ser chamada de mãe dedicada, esposa humilhada, mulher devastada por acusações cruéis. Otávio anotava, admirando e temendo a frieza da irmã. Na parte da tarde, a notícia vazou para um portal local, sem mencionar nomes completos, mas com detalhes suficientes para transformar o caso em espetáculo. A manchete falava em médica acusada de reter bebê de família influente. Nos comentários, desconhecidos opinavam sobre maternidade, dinheiro, inveja e abuso de autoridade, como se a vida de Bento fosse um tribunal aberto para vaidades alheias. Joana viu a publicação no celular e sentiu o sangue gelar. Daniel pediu que a equipe não respondesse nada. Clara leu apenas uma vez. Depois voltou ao prontuário. A reação pública era exatamente o terreno preferido de Catarina. Ela sabia que muitas pessoas se cansavam da verdade quando a mentira lhes oferecia uma história mais simples. Uma madrasta elegante chorando diante de câmeras discretamente convidadas era mais fácil de consumir que relatórios sobre medidas diluídas e horários negligenciados. Ainda assim,
Clara não tentou disputar emoção com o espetáculo. Pediu a Marina que acelerasse o pedido de proteção temporária. Reforçou a segurança do quarto e orientou Augusto a não falar com imprensa, parentes ou advogados, sem registrar tudo. A guerra agora tinha plateia. Augusto, porém, estava ruindo por dentro. Sentado ao lado do berço de Bento, sentia o peso de cada viagem de negócios, de cada jantar em que acreditara na tranquilidade fabricada por Catarina, de cada vez que ouvira o filho chorar no andar de cima e aceitara a explicação de que bebês choravam para manipular adultos. A culpa nele era feroz, mas ainda desorganizada. Clara percebeu o risco. Um pai tomado por culpa podia virar aliado da verdade ou presa fácil da pessoa que melhor soubesse aliviar sua vergonha. Por isso, quando Augusto pediu para falar, Clara escolheu palavras duras sem crueldade. Disse que ele não poderia mudar o que não viu, mas agora não tinha mais o direito de não ver. Disse que Bento precisava de presença, não de remorso teatral. Augusto absorveu cada frase, como quem aceita uma condenação necessária. Perguntou se poderia perder o filho. Clara respondeu que o objetivo da proteção não era punir um pai arrependido, mas impedir que a criança voltasse ao risco. A diferença pareceu salvar-lo de si mesmo por alguns minutos, na mesma noite. Marina recebeu uma mensagem anônima com a foto da escola de sua sobrinha. Não havia ameaça escrita, apenas a imagem. E justamente por isso ela era mais covarde. Daniel encontrou a assistente social no corredor, pálida, segurando o celular. Clara foi chamada e leu a mensagem sem permitir que a raiva aparecesse em seu rosto. Pediu registro imediato. Comunicação formal, a coordenação e orientação de segurança. Marina disse que talvez devesse se afastar para não expor a família. Clara respondeu que afastar-se era direito dela. Nunca vergonha. Marina ficou, não por ausência de medo, mas porque entendeu que Catarina apostava no isolamento de cada pessoa até Bento sobrar sozinho diante de advogados e versões. A assistente social respirou fundo e voltou à sala, onde a linha do tempo ocupava uma parede inteira, com fitas coloridas. Daniel marcara consultas, compras, mensagens e alterações de rotina. Joana acrescentara observações sobre a reação do bebê a vozes específicas. Clara olhou aquele mapa e viu a verdade surgir não como relâmpago, mas como cidade iluminada, janela por janela no fim de uma longa noite. Lúcia foi chamada para depor formalmente no dia seguinte, mas chegou ao hospital quase desistindo. Usava uma blusa simples, os olhos inchados e a bolsa apertada contra o peito. Contou que um homem a seguira no caminho e que uma antiga vizinha recebera perguntas sobre seu passado. Otávio procurava manchas em sua vida para pintar vingança onde havia testemunho. Clara ofereceu acompanhamento e explicou que cada ameaça aumentava a importância de seu relato, mas não exigiu heroísmo. Lúcia olhou para o quarto de Bento e disse que já fugira uma vez. Não fugiria de novo. O depoimento de Lúcia trouxe detalhes que costuraram as suspeitas. Catarina mandava preparar mamadeiras diante de Augusto quando queria encenar cuidado. Depois alterava a rotina nos dias em que ele viajava. Às vezes ordenava que se oferecesse água em excesso antes do leite para que o bebê parecesse alimentado. Outras vezes deixava a tigela visível por minutos, dizendo que Bento precisava aprender. Espera. Lúcia chorou ao descrever a mãozinha dele batendo na bandeja. Marina interrompeu para que ela respirasse. Clara permaneceu imóvel, porque sua dor não podia ocupar o lugar do relato. Enquanto isso, Otávio protocolou o pedido para transferência imediata de Bento a uma clínica particular indicada pela família. A manobra parecia razoável à primeira vista, pois falava em conforto, privacidade e melhores recursos. Clara leu o documento e percebeu o objetivo real. Em uma clínica escolhida por Catarina, a equipe seria substituída. Os registros ficariam fragmentados e o bebê voltaria a uma rede controlada por quem precisava apagar rastros. O pedido tornou urgente a medida de proteção. Marina acionou os contatos oficiais e o relógio da tarde passou a pesar sobre todos. A audiência emergencial foi marcada para a manhã seguinte. Catarina recebeu a notícia com indignação pública e satisfação privada.
Achava que, diante de uma autoridade, poderia chorar melhor que Lúcia, falar melhor que Marta e parecer mais confiável que Clara. Vestiu un tailleur claro, prendeu o cabelo de modo suave e escolheu uma medalha religiosa que raramente usava. Augusto observou a preparação em silêncio, percebendo pela primeira vez que até a humildade dela tinha figurino. Quando Catarina perguntou se ele ficaria ao lado da esposa, ele respondeu que ficaria ao lado do filho. A frase abriu entre eles um abismo. Catarina aproximou-se devagar, com os olhos úmidos e a voz quase doce. Lembrou-lhe noites em que o consolara pela morte de Helena, decisões que assumira quando ele não conseguia sair da cama, festas que cancelara para manter a casa funcionando. Cada lembrança continha uma cobrança. Augusto quase pediu desculpas por desconfiar. Então pensou em Bento agarrando a blusa de Joana ao ouvir a voz da madrasta. A memória funcionou como âncora. Ele saiu do quarto sem responder, deixando Catarina diante de um espelho que já não a favorecia. A audiência aconteceu em uma sala pequena, sem solenidade grandiosa, mas carregada de consequências. A autoridade responsável ouviu primeiro o relatório médico, depois o parecer social, depois Augusto, que falou pouco e com vergonha. Catarina apresentou-se como vítima de preconceito e de uma campanha orquestrada por funcionárias ressentidas. Disse que amava Bento como se fosse seu, que a perda de Helena deixara todos instáveis e que Clara explorava uma tragédia para parecer salvadora. Sua voz tremia nos momentos certos. Para quem não conhecesse os documentos, poderia parecer dor. Clara viu cálculo em cada pausa. Quando chegou sua vez, Clara não tentou competir com lágrimas. Explicou o quadro clínico, os registros divergentes e o risco de retorno sem supervisão. Reconheceu que a investigação ainda não estava encerrada, mas destacou que proteção temporária existia justamente para impedir danos enquanto a verdade era apurada. Otávio tentou interrompê-la diversas vezes, insinuando falta de imparcialidade. Porém, a autoridade pediu que ele aguardasse. Marina apresentou a foto enviada ao seu celular e os relatos de intimidação. O ambiente mudou. A defesa de Catarina começava a parecer menos maternal e mais operacional. Marta entrou por último, escoltada por uma funcionária do serviço social. Catarina olhou para ela como quem promete ruína sem mover os lábios. A governanta quase perdeu a voz, mas viu Augusto sentado do outro lado e talvez tenha encontrado nele não um patrão, mas um homem quebrado o suficiente para escutar. Contou as ordens, os atrasos, as medidas diluídas, as notas falsas. Disse que se calara por medo, mas que o medo ficara menor depois de ver Bento no hospital. Catarina chamou-a de ingrata. A autoridade ordenou silêncio. A decisão provisória determinou que Bento permaneceria sob proteção hospitalar e acompanhamento da rede competente até nova avaliação. Catarina não perdeu a guarda em definitivo naquele instante, nem foi retirada da história por um milagre conveniente, mas perdeu o controle imediato sobre o bebê. E para ela isso era quase insuportável. Augusto recebeu autorização para permanecer com o filho sob orientação da equipe. Catarina poderia visitá-lo, apenas com supervisão e horários definidos. Otávio protestou, prometendo recursos. Clara registrou mentalmente a vitória parcial com prudência. O perigo, quando ferido, costumava atacar de modo menos previsível. No corredor, Catarina esperou até que estivessem longe dos ouvidos principais. Aproximou-se de Clara com o rosto sem lágrimas e disse que a médica não sabia o que era perder, algo que lhe pertencia. Clara respondeu que Bento não pertencia a ninguém. E talvez fosse isso que Catarina nunca tivesse entendido. Por um instante, a madrasta pareceu abandonar qualquer tentativa de humanidade. Seus olhos ficaram duros, antigos, vazios de remorso. Disse que Clara se arrependeria de ter colocado as mãos onde não devia. Depois saiu ao lado de Otávio, com a cabeça erguida. A ameaça não parou no corredor. À noite, uma antiga acusação contra Clara ressurgiu em redes internas do hospital, distorcendo um caso de anos antes em que uma criança morrera de doença grave apesar de todos os cuidados. Catarina encontrara uma dor verdadeira
e a transformara em arma. Clara leu o texto sozinha na sala médica. Conhecia o nome daquela criança. Lembrava da mãe. Lembrava de cada tentativa inútil de salvar o que a medicina não alcançara. Por alguns minutos, a firmeza lhe escapou. Não por medo de difamação, mas por respeito ao sofrimento usado sem pudor, Daniel a encontrou diante da tela apagada do computador. Não fez perguntas invasivas. Apenas colocou um copo de água sobre a mesa e disse que pessoas sem escrúpulos cavavam túmulos alheios para encontrar pedras. Clara respirou fundo, e a frase simples a trouxe de volta. Ela não podia impedir Catarina de ferir memórias, mas podia impedir que aquela tática a desorganizasse. Pediu a Daniel que continuasse acompanhando acessos ao quarto. Em seguida, escreveu uma resposta formal ao conselho, anexando documentos do caso antigo, não para se justificar emocionalmente, mas para fechar mais uma brecha. Bento, alheio à batalha que crescia em torno de seu nome, começou a apresentar sinais mais estáveis. Dormia períodos um pouco maiores. Aceitava alimento com menos ansiedade e seguia com os olhos as pessoas que entravam no quarto. Com Augusto, ainda havia uma distância delicada, mas não rejeição. O pai aprendia a reconhecer horários, preparar mamadeira sob orientação, trocar fraldas sem transformar cada gesto em demonstração de culpa. Clara observava sem elogios fáceis. Um homem não merecia medalha por começar a cuidar do filho, mas uma criança merecia que esse começo fosse sustentado. Na terceira noite de proteção, Augusto recebeu uma ligação de Catarina. Clara não ouviu a conversa inteira, mas viu a cor abandonar o rosto dele. Depois, ele confessou que a esposa ameaçara divulgar cartas íntimas de Helena, insinuando que a primeira mulher fora instável e que talvez Bento carregasse problemas herdados dela. Era uma crueldade dupla, contra uma morta e contra uma criança. Augusto tremia de raiva e vergonha. Clara disse que pessoas desesperadas atacavam aquilo que ainda tinha poder sobre os vivos. Helena, morta, continuava protegendo Bento porque deixara rastros de cuidado. A menção a Helena despertou em Augusto uma lembrança. Havia uma amiga da primeira esposa, Sofia, que se afastara após o casamento com Catarina. Helena lhe confiava documentos e medos nos últimos meses de vida. Mas Augusto, dominado pelo luto e pela influência da nova esposa, nunca procurara saber detalhes. Clara ouviu o nome com atenção. Não era hora de correr atrás de revelações sem método. Porém, a existência de alguém fora da mansão, fora do hospital e fora do alcance imediato de Catarina, podia ser decisiva. Marina anotou Sofia na linha do tempo. Antes do amanhecer, Clara ficou alguns minutos no quarto de Bento. Augusto dormia sentado, a cabeça inclinada, uma mão apoiada perto do berço. O bebê respirava com calma, ainda pequeno demais para entender que uma sala de hospital havia se tornado seu primeiro território seguro em muito tempo. Clara tocou de leve a borda da tigela vazia sobre a mesa e pensou que certos objetos guardavam histórias inteiras. Para Catarina, aquela tigela fora instrumento de controle. Para Bento, poderia voltar a ser apenas uma coisa simples. Um recipiente. Uma promessa cumprida. Quando o dia clareou, Marina confirmou que Sofia aceitara conversar, mas impusera uma condição: não iria ao hospital, pois temia ser seguida. Receberia Clara em seu escritório no fim da tarde, levando algo que Helena deixara antes de morrer. A notícia atravessou a equipe como uma corrente elétrica silenciosa. Catarina havia perdido o controle do bebê, mas a história anterior ao sofrimento de Bento ainda estava escondida em algum lugar. Clara fechou a pasta com calma. A investigação deixava de olhar apenas para a fome recente e começava a caminhar em direção à origem da sombra. O escritório de Sofia ficava no terceiro andar de um prédio antigo, acima de uma livraria silenciosa e de uma cafeteria que exalava canela no fim da tarde. Clara chegou sem jaleco, usando roupas simples e uma pasta discreta, porque algumas verdades precisavam ser buscadas longe do brilho institucional do hospital. Marina a acompanhava, atenta aos carros parados na rua e aos rostos repetidos perto da entrada. Nenhuma das duas falava muito. Depois de dias cercadas por ameaças elegantes,
O silêncio se tornara uma forma de prudência. Sofia abriu a porta antes que tocassem a campainha pela segunda vez. Era uma mulher de cabelos grisalhos, curtos, olhar firme e tristeza antiga. Dessas que não pediam consolo porque já haviam aprendido a viver com o que perderam. Conduziu Clara e Marina até uma sala estreita, cheia de livros jurídicos, fotografias de família e caixas organizadas com etiquetas manuscritas. Na pal, uma imagem de Helena sorrindo ao lado dela explicava sem palavras a razão daquela reunião. Sofia tocou a moldura com leveza e disse que demorara demais para falar. Clara não a apressou. Pessoas que guardavam segredos por medo não precisavam de interrogatório. Precisavam de espaço para devolver o peso ao mundo. Sofia contou que Helena começara a desconfiar de Catarina meses antes da piora da doença. Na época, Catarina era apenas uma conhecida de eventos beneficentes, sempre presente onde Augusto estava, sempre gentil demais, sempre oferecendo ajuda à casa que já pressentia tragédia. Helena via a aproximação com desconforto, mas adoecia rápido, e todos ao redor preferiam chamar sua lucidez de ciúme. Seu medo de delírio. Sofia abriu uma caixa azul e retirou envelopes lacrados, cópias de documentos e um pequeno caderno de capa verde. Disse que Helena lhe entregara tudo quando percebeu que talvez não sobrevivesse o bastante para proteger Bento com a própria voz. O caderno trazia anotações sobre encontros, telefonemas, mudanças no comportamento de funcionários e perguntas estranhas feitas por Catarina sobre patrimônio familiar. Havia também uma carta para Augusto, escrita com letra trêmula, mas pensamento claro. Sofia não a entregara antes, porque Catarina a ameaçara indiretamente após o casamento, e Augusto nunca parecera pronto para ouvir. Marina fotografou as etiquetas e registrou o recebimento dos materiais com cuidado. Clara leu a primeira página do caderno e sentiu a sombra do caso crescer para trás no tempo. Helena descrevia Catarina como uma mulher paciente, capaz de esperar a porta certa abrir. E Otávio, como alguém interessado demais nas cláusulas patrimoniais, antes mesmo de qualquer vínculo oficial. Nada ali transformava a suspeita em sentença. Mas tudo mostrava que a fome de Bento não nascera de um rompante doméstico. Era parte de uma disputa iniciada quando ele ainda era promessa nos braços da mãe. Sofia entregou também uma cópia de mensagem enviada por Helena a um antigo contador da família, pedindo revisão de documentos após descobrir tentativas de acesso a informações sigilosas. O contador morrera meses depois de causas naturais, e a investigação jamais avançara, porque ninguém notara conexão relevante. Clara ouviu sem transformar coincidência em acusação. A prudência ainda era necessária. Mesmo assim, o padrão de curiosidade financeira, isolamento emocional de Augusto e desqualificação da primeira esposa se encaixava com precisão inquietante. Catarina não apenas maltratara uma criança, ela preparara terreno para que ninguém acreditasse em quem a denunciasse. Quando Clara e Marina se levantaram para sair, Sofia segurou a carta de Helena por mais alguns segundos. Disse que Augusto talvez odiasse a amiga por não ter falado antes. Clara respondeu que homens feridos muitas vezes confundiam mensageiros com carrascos, mas a verdade continuava merecendo caminho. Sofia respirou fundo e finalmente entregou o envelope. Do lado de fora, a tarde já caía, tingindo os prédios de laranja pálido. Marina olhou para a rua e percebeu um carro escuro deixando a esquina devagar. Não tinham prova de vigilância, mas aprenderam a respeitar sinais pequenos. No hospital, Augusto recebeu a carta em uma sala reservada, longe de Catarina e de qualquer câmera curiosa. Clara permaneceu presente apenas porque ele pediu. As mãos dele tremiam ao romper o envelope. A letra de Helena pareceu arrancar o ar do ambiente. Ela não escrevia como mulher ciumenta, nem como doente confusa. Escrevia como mãe consciente do tempo curto, pedindo que Augusto não entregasse Bento a quem tratasse fragilidade como incômodo. Pedia que ele verificasse documentos, escutasse Sofia e jamais permitisse que o filho fosse usado como peso contra sua própria memória. Augusto leu até o fim sem chorar, o que pareceu mais grave do que lágrimas. Quando terminou, apoiou a carta sobre a mesa
e ficou olhando para ela como se encarasse a própria sentença. Clara não disse nada. Marina também não. A sala tinha espaço apenas para a voz de Helena ecoando depois da morte. Por fim, Augusto confessou que Catarina o convencera de que Sofia alimentava ressentimentos, que Helena terminara a vida tomada por medos sem fundamento e que mexer nessas lembranças seria traição ao novo casamento. Ele parecera acreditar porque acreditar doía menos. A partir daquela noite, Augusto mudou de postura. Não se tornou forte de repente, porque a culpa não se convertia em coragem por milagre, mas passou a agir com método. Entregou a Clara e Marina documentos encontrados na mansão. Autorizou contato com antigos funcionários. Enviou ao próprio advogado familiar uma ordem para suspender qualquer movimentação ligada ao patrimônio de Bento e comunicou formalmente que Catarina não falaria mais em seu nome. Cada gesto tremia de atraso, mas era real. Clara percebeu que a rede de Catarina começava a perder a peça central à obediência do marido. Catarina sentiu a mudança antes de receber qualquer explicação. Na mansão, portas que sempre se abriam para ela passaram a exigir a autorização de Augusto. O motorista respondeu que não poderia levá-la ao hospital sem agenda registrada. Marta evitava permanecer sozinha em cômodos com ela. Até o silêncio dos empregados mudara, deixando de ser submissão para se tornar testemunho contido. Catarina caminhou pela casa como rainha expulsa de um trono invisível. Em seu quarto, ligou para Otávio com voz baixa e ordenou que ele impedisse a audiência final a qualquer custo. Otávio não gostou da expressão a qualquer custo, mas compreendeu o medo por trás dela. Ele sabia que a carta de Helena, os relatos de funcionárias e os documentos financeiros poderiam formar um conjunto perigoso. Decidiu atacar Marina, pois assistentes sociais costumavam ter menos proteção pública que médicas reconhecidas e menos dinheiro para advogados do que famílias tradicionais. Mandou um intermediário procurá-la na saída do hospital, oferecendo dinheiro para que revisse seus registros e admitisse excesso de interpretação. Se ela recusasse, a proposta viraria ameaça. O plano era antigo, sujo e eficiente. Marina já esperava algo parecido. Clara havia previsto que, ao perder o controle sobre Augusto, Otávio tentaria quebrar a cadeia documental pela pessoa que costurava os relatos sociais. Por isso Daniel posicionara um segurança próximo ao estacionamento. E Marina ativara a gravação do celular antes de sair. O intermediário falou de modo educado. Citou oportunidades de carreira. Mencionou uma transferência confortável para outro serviço e depois deslizou para a fotografia da sobrinha. Marina ouviu até o fim, o coração martelando, mas sua voz permaneceu firme ao perguntar se aquilo era oferta ou ameaça. A gravação tornou-se mais uma peça no tabuleiro. Não resolveria tudo sozinha, mas mostrava que a defesa de Catarina não se limitava a negar fatos, tentava interferir em testemunhos. Quando Otávio soube que o intermediário havia sido documentado, perdeu a compostura pela primeira vez diante da irmã. Chamou Catarina de imprudente. Embora a ideia tivesse sido dele, ela riu com desprezo e disse que homens como ele adoravam planejar maldades, mas tremiam quando eram obrigados a assinar as consequências. A aliança entre os irmãos começou a rachar exatamente onde ambos se julgavam invulneráveis. A audiência decisiva foi marcada para 2 dias depois. Não seria ainda o fim de todos os processos, mas definiria a proteção de Bento, as restrições a Catarina e o encaminhamento das suspeitas ao âmbito criminal e patrimonial. Na manhã marcada, o céu estava pesado e o hospital parecia segurar a respiração. Bento, mais forte, observava a movimentação do quarto com olhos curiosos. Joana preparou o leite e sorriu quando ele tocou a tigela sem desespero. Augusto viu a cena e levou a mão ao peito, como se aquele gesto pequeno abrisse nele uma ferida limpa. A sala da audiência estava mais cheia do que antes. Havia representantes da rede de proteção, advogados, membros técnicos, Augusto, Clara, Marina, Sofia, Marta, Lúcia e Teresa. Catarina chegou por último, vestida com um conjunto claro, rosto pálido,
olhos úmidos e uma medalha discreta no pescoço. Otávio caminhava ao lado dela, mas sem a segurança dos primeiros dias. Clara percebeu a diferença. Eles ainda eram perigosos, mas já não controlavam o ritmo. Pessoas acostumadas a vencer pelo medo sofriam quando obrigadas a responder em sequência. Diante de fatos que não obedeciam, Catarina falou primeiro por escolha estratégica. Descreveu-se como mulher injustiçada, madrasta julgada por não ter dado à luz a criança que amava, esposa abandonada por um marido, envenenado por lembranças da primeira mulher. Disse que Bento sempre fora frágil, que médicos diferentes ofereciam opiniões distintas e que funcionárias demitidas se vingavam inventando crueldades. Chorou quando mencionou Helena, chamando-a de presença sagrada na casa. Augusto fechou os olhos ao ouvir. Sofia apertou as mãos no colo. Clara anotou a contradição entre venerar publicamente uma morta e destruir secretamente sua memória. Depois vieram os documentos. Clara apresentou o quadro clínico de Bento com clareza, conectando sinais, evolução e risco. Teresa confirmou que jamais recomendara diluição excessiva ou atrasos alimentares. Lúcia descreveu ordens específicas, datas e frases que lembrava com vergonha. Marta confirmou a existência de registros paralelos e notas falsas. Marina organizou tudo numa linha do tempo que reduziu as possibilidades de confusão. Cada depoimento isolado poderia ser atacado. Juntos, formavam uma estrutura que resistia aos golpes de Otávio. Catarina deixou de chorar e começou a olhar para o irmão com impaciência. Otávio tentou desacreditar Lúcia pelo suposto roubo, mas Augusto apresentou o relatório interno da mansão, indicando que nenhuma queixa formal fora registrada na época. Marta explicou que o dinheiro apareceu na bolsa da babá depois de uma visita de Catarina ao quarto de serviço. Otávio tentou interromper, mas a autoridade exigiu que ela concluísse. Sofia então entregou o caderno de Helena e a carta destinada a Augusto. A sala mudou novamente. Não era apenas a palavra de empregadas contra uma senhora rica, era a voz de uma mãe morta atravessando o tempo para defender o filho. Catarina levantou-se antes de ser autorizada. Disse que Helena era doente, que suas palavras não poderiam ser tomadas como prova, que toda mãe moribunda criava fantasmas para impedir outra mulher de ocupar seu lugar. A frase caiu como vidro no chão. Até Otávio percebeu o erro. Augusto abriu os olhos e encarou a esposa. Pela primeira vez. Não havia confusão em seu rosto. Havia reconhecimento. Catarina tentou recuar, dizendo que fora mal interpretada. Mas algumas verdades escapavam justamente quando a máscara era apertada demais. O desprezo por Helena aparecera inteiro diante de todos. Clara não atacou. Apenas pediu que fosse considerada a coerência entre os alertas de Helena, as condutas posteriores de Catarina, os documentos financeiros, os relatos de privação e a tentativa gravada de interferência contra Marina. Sua voz era serena, mas cada palavra parecia colocar uma pedra no caminho de fuga da madrasta. Otávio tentou dizer que a gravação era irregular, mas Marina explicou o contexto de ameaça e entregou o material às autoridades competentes para análise. O intermediário já havia sido identificado pela segurança do hospital. Dessa vez, a rede de Otávio puxava o próprio pescoço. Augusto pediu para falar. Levantou-se, devagar, segurando a carta de Helena como se segurasse uma parte esquecida de si. Disse que fora omisso, que confundira luto com incapacidade, que permitira que outra pessoa transformasse sua dor em comando. Não tentou se absolver. Assumiu que falhara como pai, mas afirmou que sua falha terminava ali. Entregou documentos financeiros que vinculavam Otávio a notas suspeitas e informou que solicitara auditoria independente sobre as despesas relacionadas a Bento. Catarina olhou para ele com ódio nu. Augusto sustentou o olhar pela primeira vez. A decisão foi severa dentro dos limites daquela etapa. Catarina teve suspenso o contato não supervisionado com Bento. Foi afastada da residência principal enquanto as investigações avançavam, e o caso foi encaminhado formalmente para a apuração criminal, patrimonial e de proteção à infância. Otávio passou a ser investigado por tentativa de interferência e possível participação em fraude documental.
Augusto manteria acompanhamento obrigatório, com avaliação de sua capacidade de cuidado e presença constante da rede de proteção. Não era uma vingança instantânea. Era algo mais sólido. A justiça começava a se mover por trilhos documentados. Ao sair da sala, Catarina não chorou. Caminhou até Augusto e falou baixo. Mas Clara estava perto o suficiente para ouvir. Disse que ele se arrependeria quando percebesse que uma criança não aquecia uma cama vazia, nem comandava uma casa, nem segurava um império. Augusto pareceu envelhecer diante daquela frase, mas não recuou. Respondeu que Bento não precisava segurar império algum. Apenas ser filho. Catarina abriu a boca, sem encontrar palavra capaz de vencer aquela simplicidade. Pela primeira vez, sua inteligência cruel não lhe serviu de abrigo. Otávio tentou conduzi-la para longe, mas ela puxou o braço com violência e saiu sozinha pelo corredor. Os saltos batiam no piso com som seco, menos elegante que furioso. Funcionários que antes desviavam os olhos, agora a observavam sem reverência. Aquilo talvez a ferisse quase tanto quanto a decisão formal. Catarina construíra sua vida sobre a certeza de que a aparência comprava silêncio. Agora a aparência seguia intacta, mas o silêncio começava a desertar. Clara viu a porta do elevador se fechar diante dela e sentiu não triunfo, mas uma exaustão profunda no quarto de Bento. A tarde entrava suave pela janela. Joana havia colocado uma manta azul sobre o bebê, e Daniel ajustava os registros do dia. Augusto aproximou-se do filho com cuidado, ainda sem saber como carregar toda a responsabilidade que finalmente aceitara. Bento olhou para ele, depois para a tigela sobre a mesa, e soltou um som pequeno, quase um chamado. Augusto preparou o leite com as próprias mãos, conferindo a medida como se aquele ato fosse juramento. Clara observou sem intervir. Havia reparações que precisavam passar pelos dedos. Sofia entrou alguns minutos depois e parou à porta, emocionada demais para avançar. Augusto virou-se para ela com olhos vermelhos. Pediu perdão por não ter escutado antes. Sofia respondeu que o perdão mais importante não pertencia a ela. E olhou para Bento. A frase não esmagou Augusto. Apenas o colocou no lugar certo. Clara sentiu que Helena, de algum modo, ocupava a sala sem fantasma ou melodrama, mas como memória reorganizada em cuidado. A mãe morta não vencera Catarina por ódio. Vencera porque amara o filho com previsão suficiente para deixar caminhos. Naquela noite, Clara voltou para sua sala e encontrou sobre a mesa uma flor branca sem cartão. Por um instante, pensou em mais uma provocação de Catarina. Depois viu Joana no corredor, sorrindo de longe, e entendeu que era gratidão da equipe, não ornamento de ameaça. Sentou-se sozinha, permitindo que o corpo sentisse o cansaço acumulado. A luta ainda não terminara. Catarina ferida poderia tentar uma última manobra. Otávio certamente buscaria proteção própria. E Bento ainda teria um caminho longo de recuperação física e emocional. Mas o eixo da história havia se deslocado. Clara abriu o prontuário e escreveu as observações finais do dia. Usou palavras técnicas, medidas exatas, horários completos. Ao terminar, ficou alguns segundos olhando a cidade além da janela. Lá fora, luzes se acendiam em apartamentos onde crianças jantavam, choravam, riam, recusavam colheradas. Pediam colo. A normalidade parecia um privilégio imenso. Pensou em Bento e na tigela que deixava de ser ameaça para voltar a ser alimento. Pensou em Catarina e no destino irônico de quem, tentando fazer uma criança desejar leite como súplica, acabara expondo a própria fome de poder. Catarina deixou a mansão Vasconcelos numa tarde cinzenta, acompanhada por 2 malas, um motorista silencioso e a certeza furiosa de que todos haviam confundido pausa com derrota. Ela não olhou para o jardim de Helena, nem para as janelas do quarto de Bento, nem para Marta, que permaneceu junto à porta com as mãos unidas e o rosto tenso. A ordem de afastamento era provisória, mas o simbolismo era definitivo. Pela primeira vez desde que entrara naquela casa, Catarina saía sem escolher a própria cena. Otávio não a acompanhou. Depois da audiência,
O irmão passara a atender telefonemas em salas fechadas, evitando promessas que antes fazia com arrogância. Ele compreendia a diferença entre defender uma versão e afundar junto com ela. As notas falsas. A tentativa de aproximação de Marina. Os registros financeiros e as mensagens preservadas formavam uma corrente que poderia puxá-lo para um lugar onde seu sobrenome não bastaria. Catarina percebeu a covardia dele e sentiu nojo. Ainda assim, dependia de sua inteligência jurídica. E depender de alguém era uma humilhação quase física para ela. No hospital, Bento continuava melhorando em gestos pequenos, invisíveis para quem esperava milagres e imensos para quem entendia crianças. Ele dormia sem despertar em sobressalto a cada ruído. Aceitava alimento em porções regulares e começava a sorrir para Joana quando ela entrava no quarto. Clara acompanhava a evolução com prudência. O corpo podia recuperar peso antes que a confiança recuperasse caminho. Um bebê não explicava medo com palavras, mas seu modo de agarrar panos, mãos e tigelas contavam uma história que a equipe aprendera a ler com respeito. Augusto aprendeu a preparar o leite com uma concentração que teria parecido exagerada em outra vida. Media. Conferia a temperatura. Anotava horários e aceitava correções sem se ofender. Nos primeiros dias, cada gesto parecia penitência. Depois, lentamente, começou a parecer cuidado. Clara observava essa mudança sem romantizar. Ele não se tornaria pai exemplar por ter chorado diante de uma injustiça que deveria ter percebido antes. Mas Bento não precisava de um homem perfeito. Precisava de alguém que permanecesse, escutasse orientações e não entregasse sua responsabilidade à primeira voz firme que surgisse. A investigação formal avançou com lentidão, mas sem recuo. Catarina foi chamada a depor e apresentou sua versão com o mesmo verniz de sempre. Porém já não encontrava rostos dispostos a admirá-la antes de ouvi-la. Negou ordens. Negou ameaças. Negou intenção. Atribuiu tudo a empregados rancorosos, médicos ideológicos e a uma esposa morta que, segundo ela, continuava manipulando os vivos por meio de papéis. A frase soou menos espiritual que ressentida. O investigador anotou sem levantar os olhos. E Catarina descobriu como era falar, sem controlar o efeito das próprias palavras. Otávio tentou separar sua história da dela. Disse que apenas cuidava de documentos domésticos, que jamais orientara a privação alimentar, que as notas eram responsabilidade administrativa da casa. Porém, o intermediário que abordara Marina, assustado com a possibilidade de ser o único sacrificado, confirmou ter agido a pedido dele. Não houve confissão dramática, apenas uma sequência de pequenas defesas que se chocavam umas contra as outras até produzir ruído de desabamento. Catarina, ao saber disso, compreendeu que o irmão não era a muralha. Era a porta tentando fechar-se antes que o incêndio atravessasse. A imprensa perdeu o interesse quando a história deixou de servir à fantasia simples da médica ambiciosa contra a família tradicional. Uma correção tímida apareceu no mesmo portal que antes insinuara abuso institucional. Mas Clara não a leu até o fim. Não buscava aplauso de desconhecidos que haviam julgado Bento sem saber seu nome. No hospital. Porém, algo mudou. Enfermeiras antes cautelosas passaram a registrar desconfortos com mais coragem. Residentes perguntaram sobre protocolos de proteção. O caso não virou lenda heróica, mas tornou-se uma lição silenciosa sobre a diferença entre prudência e omissão. Catarina mudou-se para um apartamento de luxo, emprestado por uma amiga que logo se arrependeu. A amiga esperava uma mulher injustiçada e recebeu uma presença amarga, incapaz de agradecer. Obcecada por notícias da mansão e do hospital, Catarina passava horas diante do celular, procurando fotos antigas em que aparecia sorrindo ao lado de Augusto, tentando lembrar o momento exato em que confundira acesso com posse. Não sentia culpa por Bento. Sentia raiva por ter sido descoberta por causa dele. Em sua lógica deformada, a criança continuava sendo culpada por existir no lugar errado. Augusto voltou para casa apenas depois de reorganizar o quarto do filho. Não removeu todos os sinais do passado.
pois Clara o advertira contra transformar memória em encenação. Tirou, porém, os cadernos falsos, as tabelas coloridas preparadas para enganá-lo e os objetos que Catarina usara como adereços de maternidade, colocou a carta de Helena em uma gaveta alta, não como relíquia intocável, mas como lembrete. Sofia o ajudou a escolher uma poltrona nova para o quarto. Disse que o amor precisava de assento confortável, porque vigílias verdadeiras cansavam o corpo. Quando Bento recebeu alta, o corredor inteiro pareceu respirar junto. Não houve festa, câmeras ou discursos. Joana segurou o bebê por alguns segundos a mais antes de entregá-lo. A Augusto, Daniel conferiu pela última vez os papéis. Marina repassou as condições de acompanhamento. Clara revisou orientações com a firmeza de quem sabia que a proteção continuava fora do hospital. Augusto escutou tudo, sem pressa e sem orgulho. Auxer. Bento olhou para trás e balbuciou algo que ninguém entendeu. Joana chorou mesmo assim, porque algumas despedidas significavam sobrevivência. A casa recebeu o bebê de volta, sem o brilho cruel de antes. Marta continuou trabalhando ali. Agora, com contrato revisto, proteção formal e autonomia para recusar ordens inadequadas de qualquer pessoa. Duas profissionais indicadas pela rede acompanharam a transição nas primeiras semanas. Sofia visitava com frequência, não para substituir Helena, mas para manter viva uma ponte honesta com ela. Augusto aprendeu que cuidado não era uma sala bem decorada nem uma agenda preenchida. Era presença repetida quando nada parecia impressionante. Era levantar de madrugada sem testemunhas. Era perceber sinais pequenos antes que virassem gritos. Clara visitou a casa uma vez. Em caráter técnico, caminhou pelos corredores onde a elegância já não escondia tanta ameaça e observou como o silêncio mudara de natureza. Antes, segundo Marta, era silêncio de medo. Agora era silêncio de reconstrução. No quarto de Bento, viu a tigela branca sobre uma bandeja simples, sem pompa, sem encenação. O bebê tocou sua borda com os dedos. Depois empurrou-a para Augusto como se pedisse participação. Clara não sorriu de modo aberto, mas seus olhos suavizaram. A cura começava quando o alimento deixava de ser instrumento. O processo contra Catarina não terminou rapidamente, e isso incomodou quem desejava finais limpos. Houve audiências, recursos, avaliações, perícias financeiras, depoimentos repetidos e tentativas de desqualificar testemunhas. Mas cada repetição consolidava mais o padrão. As mensagens de voz de Catarina, as anotações de Helena, os relatos de Lúcia e Marta, os documentos trazidos por Augusto e a gravação de Marina não dependiam de uma única emoção. Juntos, sustentavam uma verdade plural, difícil de apagar. A justiça, como Clara sempre soube, raramente entrava pela porta principal com música. Muitas vezes chegava carregando pastas. Catarina perdeu acesso à residência. Depois, posição social. Depois, aliados. As mesmas mulheres que haviam repetido sua versão passaram a dizer que sempre notaram algo estranho. Clara não respeitava essa coragem tardia, mas também não gastava energia desprezando-a. O isolamento de Catarina foi menos espetacular do que ela temia e mais cruel do que imaginava. Não houve multidão gritando diante de sua janela. Houve convites que deixaram de chegar, telefonemas não retornados, advogados cobrando adiantado, amigas ocupadas demais para visitá-la. O mundo que ela cultivara revelou-se leal apenas à aparência vencedora. Otávio fez um acordo limitado com as autoridades, entregando documentos que confirmavam fraudes patrimoniais e tentativas de manipulação administrativa. Não o fez por arrependimento, mas por autopreservação. Mesmo assim, sua queda foi suficiente para expor a engrenagem que sustentara Catarina. Ele perdeu clientes importantes. Licenças foram questionadas e seu nome passou a circular em ambientes jurídicos com a cautela reservada a homens perigosos demais para a confiança e incompetentes demais para medo. Catarina recebeu a notícia como traição imperdoável. Finalmente entendia que pessoas usadas como ferramentas também podiam cortar a mão que as segurava.
Houve um dia em que Catarina pediu para ver Bento, dentro das regras, acompanhada por profissionais e sem qualquer contato físico, não autorizado. Clara não estava presente, mas leu o relatório depois. A madrasta entrou fria. Tentou sorrir. Chamou o bebê por apelidos que quase nunca usara antes. Bento olhou para ela. Depois virou o rosto para Augusto e agarrou sua camisa. Não chorou. Não gritou. Apenas escolheu distância. Para Catarina, foi pior do que rejeição ruidosa. Era como se sua existência tivesse deixado de comandar a sala. Ela saiu antes do horário terminar. Naquela noite, Augusto ficou acordado muito tempo ao lado do berço. Não comemorava a derrota de Catarina, pois havia aprendido que nenhuma punição devolveria a Bento os meses de privação. Nem devolveria Helena aos braços do filho. Pensou na própria covardia vestida de luto, na facilidade com que aceitara ser conduzido, no preço pago por uma criança, quando adultos confundiam dor com licença para desaparecer. Bento dormia tranquilo, uma mão aberta sobre a manta. Augusto prometeu em silêncio não ser guiado pela culpa, mas pela responsabilidade, que era mais dura e mais útil. Clara voltou à rotina do hospital, onde outras crianças chegavam com febre, quedas, tosses, medos e famílias imperfeitas. Alguns colegas a parabenizaram. Outros evitaram tocar no assunto, talvez envergonhados por terem duvidado ou por terem esperado que ela cedesse. Ela aceitava ambos os silêncios. O reconhecimento público veio em uma cerimônia interna, mas Clara falou pouco. Disse apenas que protocolos não eram muros contra famílias, e sim pontes para crianças, sem voz atravessarem o perigo. Depois voltou ao plantão. A grandeza, para ela, sempre parecera suspeita quando se afastava do trabalho concreto. Meses depois, Bento completou 1 ano e 4 meses, em uma manhã clara, no jardim que Helena plantara. Não houve festa luxuosa, apenas poucas pessoas. Bolo simples, frutas cortadas, uma manta estendida na grama e a sensação estranha de que a paz também precisava aprender a ficar. Sofia levou um álbum de fotografias de Helena para Augusto guardar até Bento crescer. Marta trouxe flores do próprio jardim. Joana e Daniel passaram rapidamente antes do plantão. Marina observou de longe, satisfeita por ver uma criança ocupar espaço sem que ninguém exigisse dela gratidão por estar viva. Clara quase não foi. Não gostava de atravessar a linha entre caso e intimidade, pois sabia que vínculos nascidos do perigo podiam confundir salvação com posse. Mas Augusto enviara um convite escrito à mão, dizendo que Bento não lembraria dela conscientemente, porém viveria por causa do que ela escolhera enxergar. Clara guardou o papel por 2 dias antes de aceitar. Chegou sem flores, levando apenas um livro infantil de capa resistente. Quando Bento a viu, não reconheceu nome nem história, apenas estendeu as mãos. Curioso. E ela aceitou aquela inocência como o maior agradecimento possível. Perto do meio da tarde, Augusto preparou uma pequena tigela de leite e a colocou sobre a mesa baixa do jardim. Por um instante, todos pareceram perceber o peso simbólico daquele gesto, embora ninguém o anunciasse. Bento caminhou com passos inseguros, apoiando-se primeiro na cadeira, depois no joelho do pai. Tocou a tigela. Olhou ao redor. Esperou. A espera agora não vinha do medo, mas da confiança de que ninguém usaria sua necessidade contra ele. Então bebeu devagar, derramando um pouco no queixo, e riu quando Augusto limpou seu rosto. Clara observou a cena sob a sombra das roseiras. Pensou em Catarina, cuja sentença seguia avançando pelos caminhos legais, reduzida agora às consequências da própria fome de poder. Pensou em Helena, que não pudera permanecer, mas deixara amor bastante para atravessar documentos, amizades e avisos. Pensou em Augusto, imperfeito, tardio, ainda aprendendo, mas presente. Sobretudo, pensou em Bento, que jamais deveria ter sido personagem de uma guerra adulta e que, mesmo assim, sobrevivia sem saber que sua pequena mão havia derrubado uma estrutura inteira de mentiras. Quando se despediu, Augusto acompanhou Clara até o portão.
Disse que não sabia como agradecer. Clara respondeu que agradecimento era cuidar do filho quando ninguém estivesse vendo. Ele assentiu, compreendendo a severidade justa da frase. Antes de ir embora, Clara olhou uma última vez para o jardim. Bento estava sentado na manta, batendo uma colher vazia contra a tigela, fazendo um som alegre, repetido, comum. Aquilo lhe pareceu o verdadeiro fim da história. Não a punição de Catarina, nem a queda de Otávio, nem a reparação pública. Apenas uma criança livre para transformar fome em brincadeira. Na volta ao hospital, Clara sentiu o cansaço familiar acomodar-se nos ombros. Mas havia nele uma leveza rara. Sabia que outros corredores a esperavam,